Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia, grandes pessoas que estão dispostas a mudar sua vida através do conhecimento, através de práticas testadas, aprovadas para que a gente possa implementar rapidamente em nossos negócios, tá? Hoje o assunto é muito legal. Hoje a gente vai falar sobre processos. Processos. Nada de justiça, nada de processo judicial. Vamos falar de processos empresariais. Então a aula de hoje é sobre processos de gestão para negócios. Ok? Bom dia pessoal. Seguinte, tem uma máxima em gestão que é o seguinte: se você não tem entendimento do que está acontecendo, você não consegue controlar, tá? Então, se você não pode medir, você não controla. Essa é uma máxima que o Peter Drucker nos ensina na área de gestão de negócios. E aí, pessoal, bom dia, o pessoal está chegando aí, mas lembra que esse vídeo sempre vai ficar disponível lá no IGTV e no meu YouTube para que você possa visualizar, caso você não tenha acesso hoje a esse conteúdo. Tudo bem? Então, processos empresariais ou processos de gestão de negócios. Tá, vamos lá. Você já foi no McDonald's, né? Já foi, provavelmente todo mundo já foi no McDonald's. E se você teve a oportunidade de ir em mais de uma loja do McDonald's, em qualquer loja McDonald's, o sanduíche, teoricamente, o sanduíche é exatamente igual. O mesmo peso, a mesma forma, o mesmo jeito, tudo é igual. A forma de atendimento, o preço, tudo é igual. Qual a surpresa? Nenhuma. A gente tem uma máxima aqui em casa quando a gente vai viajar, principalmente a negócios, a preferência é hotel de rede. Então, o Ibis, Radisson, Trip, hotel de rede. Por quê? Não tem surpresa. Você vai chegar num Ibis vermelho, é aquilo ali em qualquer lugar do mundo. Eu já tive a oportunidade de ir em Ibis de vários locais no Brasil e fora do Brasil, é exatamente igual, a mesma coisa. Não muda praticamente nada. Lógico, o café da manhã tem regionalismos, né? No Nordeste tem tapioca, aqui em Minas tem pão de queijo. Se bem que pão de queijo hoje é um produto nacional, né? Mas basicamente você tem o mesmo processo de atendimento, preço, serviço, a confecção, a estrutura do quarto, tudo é muito parecido, tá? E o que facilita para gente cliente? Não vou ter surpresa, eu sei o que eu vou encontrar. Diferente daquela pousadinha lá em Porto Seguro ou em Cabo Frio, que você olha na internet, aquelas fotos maravilhosas, praia, o café da manhã, o quarto, você chega lá, cadê aquilo? Não tem mais nada, né? Então, essa é uma questão que para nós clientes nos dá muita tranquilidade. Mas vamos ver do outro lado, dentro da empresa, que esse é o nosso objetivo, é te ajudar a gerir melhor o seu negócio. Dentro da empresa, o processo é fundamental para que você possa ter um entendimento mais claro daquilo que deve ser feito, como deve ser feito, por que deve ser feito. Então, quando você define um processo, ou seja, é uma forma de fazer uma tarefa, é um jeito de fazer uma tarefa. Então, por exemplo, você tem uma loja, como que é o processo de atendimento do cliente que entra na loja? Como é que isso vai acontecer? Porque se não tiver um processo, sabe o que acontece? Cada vendedor cria o seu. A gente brinca o seguinte: não existe vácuo no poder. É uma máxima da política, não existe vácuo no poder. Quando um governante começa a não atuar, vem outro ente, vem outra pessoa, outro poder. É o que a gente está vendo no Brasil. A gente tem poder judiciário, poder executivo, legislativo. Os três estão brigando porque houve um certo vácuo do poder lá depois do impeachment da Dilma e as coisas complicaram. Então não existe vazio. Aliás, se existir vazio na gestão ou no negócio, vai dar problema sério. Por exemplo, se ninguém atender um novo cliente que entra na loja, o dinheiro foi embora, né? Então é fundamental que a gente tenha os processos claros, definidos. Como é que você atende? Com tempo, com jeito, com linguagem, com tudo isso, né? Então, por exemplo, oi, bom dia, tudo bem?
eu sempre brinco com lojista, é o seguinte, a melhor forma de um vendedor te atender é o seguinte, ele deixa você entrar na loja, ele olha no seu olho e ele espera alguns instantes para ver a sua manifestação. Se você não continuar olhando para ele, né, se o cliente não continua olhando para o vendedor, sinal de que ele quer um certo sossego. Então você vai com calma até esse vendedor. Até esse cliente, desculpa, estou invertendo aqui. Então o cliente entrou, ele olha para um vendedor, ele está olhando um produto. Se ele continua encarando, muito provavelmente ele quer a presença dele. Se ele não olha mais para o vendedor, ele olha para os produtos, ele quer uma certa tranquilidade, que ele quer experimentar os produtos, é que ele vê, ele quer sentir aquilo ali. Então o vendedor se aproxima com mais tranquilidade. E aí o vendedor vai abordá-lo de uma forma equilibrada. Por exemplo, ele está vendo uma blusa. O vendedor pode falar assim para ele: oi, bom dia, tudo bem? Eu sou o Joe, eu estou à sua disposição, se você precisar de alguma informação, eu estou aqui. Fique à vontade. Cara, a gente adoraria ser tratado assim, não é verdade? Você sabe qual é a principal pergunta que um vendedor faz e a consequente resposta que um cliente dá? O vendedor chega assim: pois não. E o que nós clientes respondemos? Só estou olhando. É automático. A gente não quer agora comprar. Lembra da aula de ontem? De que existe uma evolução na aproximação com o cliente? Que é a mesma coisa. Então, quando você define o processo, a forma com que isso deve ser feito, o jeito, eu estou falando do atendimento, mas, por exemplo, recebi um e-mail de uma solicitação de orçamento. Qual é a forma que eu devo trabalhar? Pensa só, lá na 2CK a gente recebe 2, 3, 4 mil acessos no nosso site por dia, um volume gigantesco. Aí as pessoas solicitam às vezes orçamento para nós. Ok. Você imaginou se a cada orçamento eu tivesse que botar o comercial para pensar como que ele deve atender? Olha, esse cliente, vê aí como é que você vai atender. Esse aqui. Cara, tem que estar tudo organizado. A forma com que esse cliente vai ser atendido tem que estar padronizada. Inclusive, assim, receber um e-mail. Quanto tempo você tem para retornar para esse cliente? Como é que você retorna? Você vai ligar? Você vai mandar um e-mail? Como é que isso funciona? Qual que é o processo? Então, você mandou uma solicitação de orçamento. Automaticamente já vai um e-mail para você com alguns conteúdos que a gente desenvolve, alguns e-books, algumas coisas para você poder conhecer um pouco mais, uma apresentação. Já vai automático, porque você quer conhecer mais a empresa. A gente liga para o cliente: oi, tudo bem? Eu sou o Joe, eu recebi o seu contato, eu queria agendar com você um horário para a gente entender um pouco mais, ou conversar agora, se você puder, para eu entender mais sobre o seu negócio. É possível? Eu já tenho uma lista de perguntas prontas, é um checklist, né? Vamos chamar assim, é uma estrutura de atendimento já pronta, porque eu preciso qualificar esse cliente. Eu estou dizendo o meu caso, o seu caso, você vai ter que entender qual é a forma, a melhor forma. Mas o que eu estou pontuando com o processo é o seguinte: precisa ter uma forma, boa ou ruim, precisa ter uma forma. E ela só vai ser boa se você padronizar, avaliar e melhorar. Entenda. Por exemplo, quem faz comida, tá? Existe um padrão, existe um jeito. A gente sempre brinca assim: nossa, que arroz gostoso, como é que você faz? Como é que você faz? Eu quero saber o processo. E isso é uma coisa que a gente vê muito em culinária, e eu gosto de cozinhar, eu cozinho praticamente todos os dias aqui em casa. Existe uma forma, um jeito de fazer. É essencial que você tenha um jeito de fazer as coisas. Senão, a cada vez você vai ter que gastar fosfato, né? Pensar como é que eu vou fazer isso. É lógico que você pode melhorar, mas só dá para melhorar depois que tiver uma forma de se fazer. Então, o processo de gestão, o processo empresarial, ele prevê que a gente estruture, é o que a gente chama de mapear processos, é criar uma forma, é criar um jeito de fazer as coisas. E isso é para qualquer coisa. Por exemplo, um psicólogo, ele deve ter um protocolo de atendimento. Ele
tem que separar qual é o perfil desse cliente. Ele tem que ter um protocolo. Protocolo vem de processo estruturado, qualificado. É o jeito de se fazer as coisas, tá? É um certo sinônimo, protocolo e processo, tá? Então precisa padronizar. Você precisa criar um padrão. Se não, lembra do McDonald's? Que você chega em qualquer McDonald's, é o mesmo jeito. Eu estou dizendo que é bom ou ruim, estou dizendo que é o mesmo jeito, é a mesma forma. O Sam Walton, dono da Walmart, ele tinha uma questão que era o seguinte: ele ia para as lojas, aleatoriamente ele ia para as lojas, e ele via como é que as pessoas do Walmart, como os funcionários do Walmart, estavam atendendo. Ele queria ver na prática se o processo que eles definiram lá na alta gestão estava sendo aplicado, porque ele entendia que precisava de uma alta qualidade, e só se consegue qualidade quando você repete e melhora, repete e melhora. Atleta faz isso, meu amigo. Todos os dias o atleta treina. Treinamento. O Oscar, lá o Monsanto, né, que o pessoal falava Oscar Monsanto, que não erra um arremesso, ele ficava 3 horas por dia, depois do treino com todo mundo, tinha um treino com todo mundo no time dele, depois ele ficava 2, 3 horas por dia arremessando, treinando. O Zico conta nos livros e nos vídeos dele, que ele ficava, depois do treino, ele pegava, tirava a camisa, ia lá num ponto da trave e pendurava a camisa, jogava a camisa assim e pendurava a camisa. Ele só saía quando ele acertasse a bola na camisa. Podia ser no primeiro chute ou no milésimo chute. Ele só ia embora depois que ele acertava a bola na camisa, naquele local. Ele falou: quantas vezes eu saí do campo de noite, estava sozinho, não tinha mais ninguém, sozinho lá no escuro jogando a bola. É treino, é continuidade, é repetição. Nós falamos assim: odeio rotina. Mentira. Eu vou te falar com toda... Deixa eu tomar uma aguinha aqui, só um minuto. Com toda sinceridade, nós adoramos rotina. Sabe por quê? Vou te contar isso, prestar atenção, você vai gostar. Rotina nos acalma. Rotina nos tranquiliza. Eu não preciso pensar. E eu, ser humano, tá? Eu falo isso, as pessoas às vezes compram. Eu sou igual boi. Eu adoro um trilho, sabe? Aquele caminho certinho. Vou e volto sem pensar, sem fazer esforço, sem me preocupar. Porque eu sei que vai dar certo. E quando você sabe que vai dar certo, você relaxa. Pensa só numa mãe com 3, 4 filhos, que tem que fazer almoço. Se ela não tiver uma rotina, ela não faz almoço, ela não cuida dos filhos, ela não limpa a casa. Bom, hoje uma mãe, né, o mais normal não é ficar em casa, mas uma mãe que trabalha, né, fora, desculpa. A mãe trabalha o tempo inteiro, tá? Ela trabalha o tempo inteiro, mas ela trabalha fora. Então, além de ser esposa, cuidar da casa, cuidar dos filhos, ela trabalha fora. Se não tiver uma rotina organizadinha, hora de acordar, o que fazer quando acordar, a gente adora isso, isso tranquiliza a alma, tá? Por que eu falo isso? Porque quem me conhece sabe, eu fiquei 7 anos no Exército, eu fui oficial do Exército por 7 anos. Cara, o Exército é o lugar mais louco do mundo para rotina. Tudo é planejado, tudo tem o que eles chamam de POP. Procedimento operacional padrão. O que deve ser feito em cada um dos casos. Tem uma coisa no Exército que chama-se pasta da viúva. O que é a pasta da viúva? São todos os documentos do militar, né? Normalmente militar, a maioria dos casos é homem, 99% são homens, tem algumas mulheres, área de saúde, algumas coisas, mas é homem. Então foi criada a pasta da viúva. Toda a vida financeira e econômica do militar está ali impressa, tudo organizado numa pasta. Isso é obrigatório, não é opcional não, é obrigatório. Todos os anos é feito um exame do contra-cheque de tudo que está sendo pago, descontado, de todos os militares. Todos, pega tudo. Ativo, inativo e pensionista, tudo, é validado tudo. Todos os anos é feito um checklist. E tem um documento para fazer esse checklist. É tudo um processo claro.
Sabe quando eu fiz a primeira vez o treinamento, que eu entrei no Exército na área de TI, eu era um oficial de TI, tá? Tecnologia da Informação, trabalhava num quartel especializado em telecomunicações. Eu fui fazer exame de contra-cheque, que é algo extremamente contábil, entende? É contábil. Cara, o treinamento que eu tive foi de meia hora. Olha, tá aqui o procedimento, tá aqui o manual com tudo que você deve averiguar. Então, encontrou tal situação, vai no manual, lê, entende, tá certo ou tá errado. É automático, não precisa treinar, porque tem um procedimento, foi testado, ele foi aprovado, foi validado, tá tudo funcionando corretamente. Então, vou voltar para o seu negócio, tá? Para a sua empresa, para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Quanto mais processos definidos, claros, organizados você tiver, melhor. Eu acredito na constância, não na intensidade. Ontem eu falei sobre essa questão, aliás, semana passada também, sobre o comparativo daquela fábula da tartaruga e do coelho. A tartaruga vai devagarinho, mas vai sempre. Processo claro, definido, estável, a gente chama de flat, ela é estável. O coelho é pico, dá uma corrida, para, cansa, descansa, dá a corrida, para, cansado, descansa e vai e volta. E o que a gente conhece dessa fábula? Que a tartaruga, apesar de ter menos velocidade, ela tem constância. E ela chega primeiro do que o coelho nessa corrida da fábula. Então o que eu estou pontuando para você é o seguinte: quanto mais processos claros, quanto mais processos definidos, quanto mais processos estruturados do seu trabalho, do seu dia a dia, do seu negócio você tiver, mais fácil será o seu dia a dia. Você não tem que acordar falando assim, o que eu tenho que fazer hoje? Isso é loucura, isso é maluquice, tá? A não ser nas férias vale. O que eu vou fazer hoje? Aí tudo bem, aí faz qualquer jeito, não tem problema. Eu, por exemplo, tenho as férias todas programadas. Cada dia eu tenho o que eu vou fazer de manhã, de meio-dia, de noite, tudo programado. Por quê? Eu quero aproveitar o máximo das minhas férias. Então eu não admito perder tempo nas férias, muito menos no trabalho. Então eu tenho tudo organizado. Que horas eu vou acordar? Por exemplo, essa live é todos os dias, de segunda a sexta às 10 da manhã. Então todos os dias às 10 da manhã eu estou aqui. Então às 8 horas eu já estou revalidando todo o conteúdo que eu vou falar para você. Tudo está validado. 8 da manhã começo, valido tudo que eu já planejei. Cara, é isso, eu vou falar isso. Eu fico tirando o olho daqui do computador, do celular, porque atrás tem um computador com todo o meu roteiro. Isso aqui não é invenção. Eu não estou aqui assim, o que eu vou falar hoje para esses caras? Não é assim não. Tá tudo planejado. Você pode observar que eu sempre falo assim, ontem eu falei isso, anteontem eu falei isso, outro dia eu falei isso. Eu já tenho tudo organizado. Qual é o objetivo? Eu quero te ajudar a melhorar o processo de gestão do seu negócio. E para que você faça a gestão correta, você tem que ter processo. Senão você nunca vai conseguir dar o salto, subir no degrau. Se tudo depende só de você e da sua boa vontade, da sua capacidade inventiva, seu negócio não vai para frente, ele não cresce. Tá? Se você pegar o filme lá, o Fome de Poder, que é a origem do McDonald's, você vai entender que os dois irmãos McDonald's, eles tentaram franquear o processo. A invenção da franquia não veio com o Bill Cross lá, com o cara que faz, né, o Kroc, que ele faz a compra do conceito de franquia do McDonald's. Não, o processo já existia. Tudo já estava definido, estava tudo organizado. Eles falam até no filme, se você viu tudo, a gente explicou. Por que você não pegou esse conceito e vendeu? Por que você quis comprar? Ele falou, porque o segredo era o nome, o jeito, McDonald's. Só funcionava com esse jeito. Mas na verdade, eles já tinham tentado franquear. Não sei se você sabia disso, mas eles já tinham tido franquias e eles voltaram atrás. Porque as pessoas do outro lado que compraram as franquias não repetiam o processo. Eles falaram isso, eles não fazem do jeito certo que nós entendemos ser o jeito certo de fazer. E o grande segredo do McDonald's ao franquear é manter a constância, a repetição. E tem uma questão muito legal, se você não assistiu o filme, desculpa, eu vou te dar um spoiler, mas é importante você entender a mudança que ele faz dos primeiros franqueados, investidores,
cara que entra com dinheiro. Para o segundo grupo de franqueados, os empreendedores, os caras que põem a mão na massa. Assista esse filme, Fome de Poder, tem lá no Netflix. É muito legal para você entender a importância do processo. Ele tem um processo inicial de venda de franquia e ele entende com o tempo que esse processo não está funcionando e ele melhora o processo. Então você só vai conseguir escalar o seu negócio, dar vazão ao seu negócio, se os processos estiverem muito bem estruturados. Isso vale para uma pessoa que está trabalhando hoje. Aliás, se você está como eu, tendo que trabalhar em casa, se você não tiver rotina é coisa pessoal, processo é coisa empresarial, mas a essência é a mesma. Se você não tiver rotina, se você não tiver processo, você fica doido. Porque olha só, eu estou na minha sala, tá? Eu estou de frente para o sofá, para a TV, né, do lado da janela. Minha esposa está ao meu lado, trabalhando na mesa. Se nós não tivermos processos, nós vamos ficar doidos. Eu vou atrapalhá-la, ela vai me atrapalhar. Eu estou nesse momento fazendo a live, ao vivo ela está aqui do meu lado trabalhando. Nosso cachorro tem 2 cachorros aqui em casa, a gente combinou com eles estão cooperando por enquanto, deles não fazerem bagunça no momento, né? Eles têm um processo deles de respeitar de 10 às 10h30 o que a gente está fazendo aqui. Mas é preciso ter um processo para trabalhar, para descansar, para iniciar. Então, 8 da manhã estamos sentados aqui, banho tomado, barba feita, café tomado, tudo organizado. Eu troco de roupa, num pijama, tá doido? Não, eu tenho roupa para trabalhar. Não é uma roupa social, não precisa de ser, mas eu tenho meu uniforme. Aliás, eu sou fã de uniforme porque eu não preciso pensar, né? Acorda de manhã, vai lá, pega, então, é uma camiseta aqui em casa, uma camiseta escura, porque o fundo aqui é claro, preciso de um contraste, né? Bermuda e pantufa. Pantufa porque o pé fica confortável, né? Nesse tempo mais está chovendo aqui em Belo Horizonte, está frio nesse momento. Então é o meu processo, eu tenho o copo, já está organizado o local, tudo é processo. Se você tem um negócio, você tem uma empresa, se você quer ter um negócio, você é empreendedor e quer ter um negócio, você vai me prometer que você vai definir os processos. O que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que fazer, qual o tempo estimado para essa tarefa e qual o resultado esperado após essa tarefa. Se você seguir essa rotina, você vai conseguir ter muito sucesso no seu negócio. Não me importa se você tem uma pousada, se você é dona de casa, se você é consultor, se você tem uma pequena loja, uma grande loja, não importa. Aliás, grandes empresas sem processos, elas não seriam grandes, tá? Porque você não consegue replicar o caos. Olha que loucura. O que é o caos? Caos é aquela situação do seguinte: eu não sei o que fazer agora, eu preciso pensar e tomar uma decisão. A cada problema, a cada situação, a gente fala assim, cada input, eu preciso receber um input, né? Desculpa, a parte da TI aí tá voltando a mim, mas eu preciso receber um input, executar alguma coisa e dar um output. Eu tenho uma entrada, eu tenho um processo e eu tenho uma saída. Se isso não estiver organizado, a cada vez eu vou dizer, meu Deus, e agora? O que eu faço? O que está acontecendo? Ai, meu Deus, o estresse vai lá em cima, o desgaste vai lá em cima. E eu ouço muitos empresários que me contratam para consultoria e falam assim, Joe, não aguento mais meu negócio. Cara, eu estou ficando doido. Tem gente que fala assim, eu não aguento mais funcionário. Eu falo, mas assim, deve ser difícil ser seu funcionário mesmo, porque ninguém sabe o que tem que fazer, que horas tem que fazer, como tem que fazer. Ninguém tem ideia do que deve entregar. Deve ser uma desgraça, deve ser um inferno trabalhar para você. Porque você é desorganizado e quem trabalha com você sente isso. Não sabe o que fazer. Por exemplo, lá na 2CK, todo mundo está de home office. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente há 3 anos de home office. Ela mora numa cidade próxima aqui de Belo Horizonte, trabalha há 3 anos home office. Tá? E a gente trabalha muito bem, é uma pessoa maravilhosa, altamente competente. Tá? E eu não preciso cobrar. Assim, você fez login hoje que horas? Que hora que você clicou? Né? Como é que tá? Não, ela tem as tarefas dela. Tá a equipe inteira de home office, gente. Eu tenho vários profissionais que há muitos anos prestam serviço pra gente, com redação de conteúdo, com designer, com programação, um monte de situações.
Se eu não tivesse os processos definidos, eu não conseguiria entregar tudo aquilo que a gente entrega, eu não conseguiria fazer tudo aquilo que a gente faz, eu não conseguiria tirar essas 3 horas da manhã, porque eu volto a 2CK às 11 da manhã. De 8 às 11, eu estou exclusivamente para essa produção de conteúdo. Eu escrevo um post blog todos os dias. Tá? Então, se você entrar no joejackson.com.br, vai ter daqui a pouco um post blog, né, um texto, e não é texto pequenininho não, é texto grande, dá 4, 5, 6 folhas A4, explicando o tema que eu estou trabalhando hoje, que é sobre processo. Inclusive, o post blog que eu estou fazendo, ele vai ter uma continuidade falando sobre softwares de gestão, tanto de negócios quanto de gestão de relacionamento. Então, eu vou falar de ERP e de CRM. Eu não acho legal falar aqui porque a gente vai entrar em muitas siglas, lá você vai ter conteúdos legais. Lá você vai entender sobre essas duas questões. Mas não é simples. Se eu não tivesse processos definidos, eu juro para você que eu não conseguiria entregar tudo isso que eu estou entregando para você. Então é muito bem planejado, muito bem executado, e todos os dias eu fico avaliando. Como é que foi? Será que foi? Por exemplo, eu comecei a fazer as aulas aqui 10 horas com 10 minutos. Mas eu entendi que 10 minutos era muito pouco. Eu dava só uma pequena amostra, eu não conseguia concluir o raciocínio, tá? Então a gente está indo para meia hora. A ideia é que meia hora. Outro dia eu fiz um de 40 e poucos minutos, porque precisava, tá? Não custa nada a gente ficar aqui um pouquinho mais, né? Quem teve aula comigo sabe que quantas vezes a gente ficava pós o horário de aula batendo papo sobre o conteúdo. Porque precisava, porque não tinha tempo. Na pós-graduação acontecia isso de ficar, eu dava aula no sábado de manhã, ficava no sábado da tarde a gente batendo um papo mais sobre isso. Porque a gente precisa avançar. Se você é empresário, se você está vivendo essa realidade hoje, se você ainda não quebrou, eu tenho muitos casos de clientes que falam assim, cara, eu já quebrei. Falei assim, então estava ruim mesmo, porque não mudou tanta coisa assim. Se você não tem reserva para 3 meses financeira para pagar folha e despesa, realmente você não sabe nada de gestão. Você não sabe nada de gestão. A Brenda tá falando que saudade das aulas. Né, Brenda? Tudo beleza aí. Então, é isso que a gente tem que pontuar. Se você não se planejou para uma dificuldade, não estou dizendo que alguém se planejou para essa pandemia, pelo amor de Deus. Acho que ninguém imaginava isso. Mas, cara, se você não tinha um planejamento, se você tem uma empresa, tem funcionário, tem aluguel, tem luz, tem condomínio, tem tudo, e se você não se planejou com uma reserva financeira para pelo menos 3 meses, tipo assim, parei de vender tudo, vou viver 3 meses. Se você tiver que demitir alguém de indenização, já pensou nisso? Você faz aprovisionamento? É processo, meu amigo. Todo mês você deve pegar folha de pagamento e pedir seu contador. Quanto é que eu tenho que aprovisionar? Quanto é que eu tenho que guardar caso a minha empresa feche? Isso é básico. Se você está tirando esse dinheiro e está gastando, está errado. Porque você vai precisar dele, daqui a pouco você vai ter que vender sua casa, vender seu carro, e aí? Então, por favor, processo é a essência de um negócio. Qualquer negócio, qualquer situação que você viva, qualquer coisa, você precisa ter o processo claro. O Marcos está falando aqui, ó, continua com a mesma competência de sempre, fui seu aluno na Infório. Marcos, saudade daquela época. Infório era uma faculdade super, super legal, tá? Então, eu vou pedir para o Marcos, vou pedir para a Brenda, vou pedir para a Janaína, para quem está aí assistindo, compartilha esse conteúdo, tá? Dá o aviãozinho aí, marca as pessoas, indica as pessoas que você acha que merecem conhecer um pouco mais sobre esse conteúdo. A gente está colocando todos esses conteúdos lá no YouTube, a gente está produzindo novos conteúdos, tá? Novos conteúdos. E esse final de semana, por exemplo, eu estou indo para a agência, né? A agência está fechada, mas eu estou indo lá, eu montei um estúdio e a gente está filmando um mini curso sobre negócios online. O que você precisa saber antes de começar. Então é um mini curso que vão ser aulas mesmo, gravadas, a gente está avaliando o custo disso, se a gente vai dar, se a gente vai vender, dá um trabalho do cão fazer essas coisas, mas eu estou muito propenso a dar algumas inscrições gratuitas, né, principalmente para quem me acompanha aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, lá no site. Se você ainda não baixou o e-book, lá os 3 passos
para como você melhorar o resultado do seu negócio, aproveita, ainda está disponível. A Janaína está falando aqui, muito legal, ó, já quebrei, mas em outra época. Agora uso muito da experiência que tive e muito estudo para fazer a gestão do setor que trabalho. É isso aí, Janaína. Tem que estudar mesmo. Né? Quebrar no Brasil era colocado como se fosse assim uma doença terminal. Câncer, aquela coisa assim. Não é. Cara, quebrar faz parte. Quem não tenta, não acerta, mesmo que erre. Tá? Quem não tenta, não acerta, mesmo que erre. O Thomas Edison falou uma vez assim: eu já descobri 10 mil formas de não fazer corretamente uma lâmpada. Ele já tinha tentado 10 mil vezes. 10 mil talvez seja um número absurdo, mas ele tinha tentado muitas vezes fazer a lâmpada incandescente e ele dava problema. Então eu falava assim: cara, você não desiste, você viu que você não consegue? Ele falou: não, eu já descobri 10 mil formas de como não fazer a lâmpada. Eu só preciso de uma certa. Uma certa. E é isso, Janaína, Fabiana, Blenda, Marcos, pessoal que está acompanhando. Você precisa descobrir o seu jeito, a forma certa. Por isso que eu brigo com processos. Sem processos não tem crescimento. Tá? E você não precisa de uma consultoria para fazer isso. Você precisa de papel e caneta. Você precisa de desenhar, de escrever. Cara, se chegar hoje um novo aluno, a Fabiana é personal, né? Fabiana Barbosa personal. Se chegar um novo aluno para a Fabiana, como é que ela vai atender esse cara? Quanto que ela vai cobrar? O que ela vai entregar? Ela tem isso pronto? Ela tem isso já claro para ela do que ela vai entregar? Nessa atual situação da pandemia, quais são as questões que ela pode ajudar as pessoas? Como que eu posso vender? Você tem uma loja de roupa. Cara, a One Sleep, que é uma loja que vende colchão, está com as lojas todas fechadas. Eles estão fazendo delivery de colchão. Colchão, meu amigo. Colchão medonho, aquela coisa. Ele faz delivery. Você quer beleza, ele traz na sua casa, coloca na sua cama. Você dorme uns dias com o colchão. Fala assim, cara, gostei. Beleza, paga, toma lá. Ah, não gostei, devolve. É a forma que os caras encontraram. É o processo que eles têm hoje para fazer venda. Porque a loja está fechada. O que eles vão fazer? Vou deitar em berço esplêndido, vou ficar esperando, reclamando do Bolsonaro, da China, do Trump, do Diabo 4? Não, você precisa botar a mão na massa, você precisa encarar e resolver a sua situação. E a melhor forma de fazer isso é pensando. Papel, caneta, cérebro. Você tem esses três, tenho certeza que você tem esses três. Se você está aqui, cérebro você tem pra caramba. Papel e caneta você consegue rápido. Então escreva, começa a desenhar. Começa a escrever assim, cara, chegou um novo cliente, o que eu faço? O que eu oferto? Como é que eu converso com ele? Qual é a minha oferta? Lembra disso? Oferta, não é produto nem serviço. Ninguém compra produto ou serviço, você compra oferta, que é a constituição de preço, valor, produto, serviço, garantia, referência, credibilidade, autoridade. Tudo isso é quando eu compro. Então, por exemplo, se eu vejo um jacarezinho aqui na camisa, eu tenho um conceito de oferta. Porque eu sei que é uma malha de altíssimo padrão, o acabamento é impecável, tá? Eu sei que o produto ele é de status. Se você me visse com a camisa do jacaré, você tá falando assim, pode, eu tô com dinheiro, 250 conto uma blusinha, mas essa é da Hering. É ruim? Não. A camisa maravilhosa, a malha é muito boa, o acabamento é muito bom. A diferença é que de R$300 para o jacaré, essa custa 30. Resolve o meu problema. O meu processo de escolha, de obtenção de uma oferta, o produto, camisa no caso, foi o seguinte: eu preciso de uma solução para o meu dia a dia, mas não justifica eu pagar R$300 numa camisa se eu consigo ter o mesmo benefício por 30. É o valor. Lembra lá da aula de preço e valor? Dá uma olhada lá no IGTV ou no meu YouTube que você vai ver a diferença entre preço e valor. Eu não entendi que o valor da camisa fosse suficiente para eu desembolsar esse dinheiro. Tudo bem? Eu queria te pedir o seguinte, tá? Se você ainda não entrou no joejackson.com.br, entra lá, baixa o e-book grátis, os 3 passos, e comenta para mim, aí no Instagram tenha o post sobre o e-book, e comenta o que você achou do e-book. Ele te ajudou? Faz sentido eu continuar escrevendo sobre isso? Né? A gente está terminando um livro
é livro mesmo sobre marketing digital, negócios e venda. E eu quero entender se o que eu escrevi ali faz sentido para você, faz sentido eu continuar investindo meu tempo para te entregar esse tipo de material. Então, por favor, me dá esse retorno. Se você quiser colocar aqui o que você está achando, eu vou gostar pra caramba, vai ser muito legal. Me dá esse retorno para que a gente possa continuar desenvolvendo conteúdo afeito à sua realidade, ao seu negócio. Tudo bem? Por favor, aviãozinho, encaminha para as pessoas, coraçãozinho, curta, compartilhe, entregue para os seus amigos, para quem você acha que é legal, um conteúdo como esse. Tudo bem? Sábado e domingo descansamos, segunda-feira, 10 da manhã, mais uma aula para que você mude a realidade do seu negócio sem precisar investir dinheiro, porque afinal de contas nessa época ninguém tem dinheiro para nada. Grande abraço, ótimo final de semana e se cuidem. Tchau, gente.